Para esse ano de 2022, eu estive na Casa Cor. A Casa Cor é uma referência nacional de tendências. É muito importante que quem é da área vá à Casa Cor para verificar o que está acontecendo por lá. Por quê? Muitas das coisas que acontecem por lá é o que a gente vai ter disponível no mercado para especificar nos nossos projetos, tá bom? Então é importante você estar antenado, tá? E aí, lá na Casa Cor, o que eu encontrei? Eu encontrei algumas informações. Os ambientes, eles estão mais acolhedores, mais quentes, e aí eu tô falando de cores, né? Eu tô falando também de cores mais vibrantes e de formas mais orgânicas. Isso para mim ficou muito evidente, porque eu encontrei essa informação em vários dos ambientes por onde a gente passou. Então, vamos lá, isso é uma tendência macro que norteou aí boa parte dos trabalhos dos colegas que estavam expostos lá na Casa Cor. Uma outra questão que pode ser observada é a tendência do minimalismo. O que prevê o minimalismo? Ele prevê um design mais clean, um design mais simples, um design mais elegante. A gente vê bastante assim tons pastéis, cores mais claras e uma tendência também muito forte para ambientes integrados, certo? E além disso, eu percebi bastante a questão de prezar muito pelo aconchego, pelas formas orgânicas, aquelas informações que remetem a gente mais para dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente. E quando a gente fala de integração, não se enganem, a integração ela também tem um papel que ocupa aí a nossa vivência emocional dentro de casa. Na hora em que eu integro os ambientes, eu não propicio mais, por exemplo, que o meu marido esteja na cozinha enquanto eu estou na sala, ou vice-versa, né? Que ele esteja na sala assistindo televisão enquanto eu estou na cozinha preparando o alimento. Então, a gente está ali todo mundo junto, tá? Isso é muito bacana, porque traz a gente para uma união familiar, tá bom? Então, a gente pode perceber aí essa questão da integração de ambientes. Uma outra coisa que ficou muito forte para mim nessa Casa Cor foi o modernismo orgânico. O que a gente está falando quando a gente fala de modernismo orgânico? A gente está falando de formas orgânicas, de texturas inspiradas na natureza, a gente está falando de bastante madeira, a gente está falando de tons terrosos, a gente está falando de muita planta. E aí a gente não está dizendo que isso só vai acontecer na área externa, tá, gente? Na área interna também. E aí, olha só, mais uma vez, essa tendência nos remete ao natural, à terra, ao princípio. Olha só que gostosa que está essa tendência para esse ano. E aí, além disso, quando a gente fala de forma orgânica, a gente está falando aí de iluminação natural, tá? Então, precisa valorizar bastante a iluminação natural que a gente tem disponível no ambiente. Além disso, a gente está falando aí de materiais e acabamentos que nos remetam a essa questão orgânica, certo? E aí, obviamente, a gente está falando de crochê, a gente está falando de móveis antigos, a gente está falando aí de artesanato, de memórias afetivas. Olha só que delícia que está esse ano para a gente poder colocar o nosso coração para fora na hora de montar um projeto. Além disso, eu percebi muito forte os mobiliários funcionais. Que é isso, Tânia? O que é mobiliário funcional? Mobiliário funcional
é aquele, vou dar um exemplo para vocês. Sabe aquela mesa que ela é uma mesa de trabalho, mas que ela também pode se transformar numa penteadeira? Isso é um mobiliário funcional. Ou aquela mesa de jantar que é para 4 pessoas, mas se eu receber 12, ela abre e ela atende 12 pessoas. Ou ainda, por exemplo, um aparador que se transforme em uma estante. Então, percebam que o mobiliário funcional, o que ele está dizendo para nós? São peças que têm várias funções, às vezes, que são fáceis de usar, que às vezes ocupam menos espaço e que são fáceis de combinar. A gente chama também, em algumas situações, de mobiliário coringa, tá bom? Então, percebi também essa tendência muito forte de móveis, móveis híbridos, de móveis retráteis, enfim, móveis que servem aí para uma diversidade de situações.